Fala pessoal, esse é mais um Que Conta é Essa, que é o nosso programa que discute como o Estado gasta, investe o dinheiro dos nossos impostos. Hoje a gente está aqui com dois gigantes e a gente vai discutir a reforma tributária que está em tramitação agora no Senado. Hoje acompanho aqui na nossa bancada o Glauco Honório e o Rodrigo Frota. Vou apresentar um pouquinho eles. Eu sou o Vitor Lins, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo. O Glauco Honório é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, diretor administrativo e financeiro da FENAFisco. FENAFisco é a federação sindical que representa nacionalmente os auditores estaduais e do Distrito Federal. Glauco Honório é economista, pós-graduado em administração financeira e gestão tributária pela Fundap e tem também MBA em economia do setor público pela USP. Ele ingressou na carreira no ano que eu nasci, 1990, e foi delegado regional tributário em Campinas, inclusive. O Rodrigo Frota é auditor fiscal da Receita Estadual, professor, graduado em administração e direito pela FEA, USP, especialista em política e técnica tributária pelo CIAT e membro do comitê técnico da FEBRAFIT. FEBRAFIT é a federação associativa que representa os auditores fiscais estaduais e do Distrito Federal, nacionalmente. Além disso, ele é pesquisador pelo NEF, da FGV São Paulo. Beleza. Vou cumprimentar aqui, boa tarde aos dois. Deixa eu perguntar, Glauco, fez boa viagem até aqui, veio de Campinas tranquilo? Obrigado, Vitor. Fiz sim. Estou em Jundiaí, na verdade, né? Tô onde moro e tranquilamente vim aqui. Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast do Que Conta é Essa. Frota, estava muito trânsito em São Paulo? Como foi? Bom, aqui em São Paulo o trânsito é sempre uma coisa que acontece. Vitor, agradeço aí o convite, é a primeira vez que eu estou participando do evento com vocês. Mas chegamos bem, tudo tranquilo. Estamos animados aqui para a gente conversar sobre esse tema interessante que é a reforma tributária. Beleza. Glauco, eu sempre começo quebrando gelo com uma pergunta meio Marília Gabriela. Então vai ser o seguinte, Glauco Honório por Glauco Honório. Nossa, podia falar algumas coisas, né? Tem muitas coisas pessoais. Acho que eu tenho feito... eu tenho uma atividade hoje no sindicato, mas do lado pessoal, eu sou casado, tenho 2 filhos. Meus filhos agora casados, um casou essa semana, no sábado último. Então... Estou vendo um momento muito, muito feliz aí de realização, de encaminhamento familiar. E no campo profissional, eu vou falar uma coisa. Eu gosto muito do trabalho da educação fiscal e eu trabalhei lá no ano 2000, né? Você tinha 10 anos, então? É isso mesmo. Você tinha 10 anos, eu fiz uma palestra para uma escola de ensino médio. E na escola de ensino médio eu quis fazer uma apresentação minha, eu pedi para não me apresentarem. Porque eu tenho uma bandeirinha meio pessoal de que quando a gente trata de qualquer assunto técnico assim, que a gente fale quem a gente é. Que a gente fale quem a gente é de verdade. Então você já apresentou uma parte, eu sou auditor fiscal, então eu tenho do estado de São Paulo. Mas hoje, desde 2017, 17, eu me considero um sindicalista. Então eu estou aqui nesse papel um pouco de sindicalista. Com uma facilidade, porque o sindicalista tende a ser corporativista e eu não tenho a menor vergonha de ser corporativista, mas nesse momento aí dessa reforma, como a defesa do Estado de São Paulo, da federação é muito importante, a gente vai se defender sem ser corporativista, mas vamos defender sempre nessa posição de sindicalista que eu tenho hoje. Muito legal, parabéns. Eu lembro, votei em você na primeira eleição lá do sindicato, não é isso? Vamos lá, Frota. E quem que é o Frota? Rodrigo Frota, por Rodrigo Frota. Por que quis virar auditor fiscal? Nasceu com esse sonho? Não. Eu acho que eu não nasci com esse sonho, mas os eventos foram se sucedendo. Minha formação em administração de empresas, eu sempre tive vinculado de uma forma ou outra com os negócios e atuação no setor privado. A questão de apuração do imposto, cálculo de imposto. Então, isso sempre foi um assunto para mim muito fascinante. Em determinado momento surgiu a oportunidade e aí, digamos assim, eu mudei de lado. Aquilo que eu trabalhava na empresa calculando impostos e como
pagar os impostos da melhor forma possível, eu mudei de lado e agora eu trabalho para o Estado de São Paulo e tento identificar se as empresas pagaram realmente o imposto da melhor forma possível ou se eventualmente erraram alguma coisa. O Glauco está aqui do meu lado, eu conheço ele desde que eu vim trabalhar na Secretaria da Fazenda, ele foi meu primeiro delegado quando eu iniciei a carreira aqui em São Paulo. Eu estava na unidade que ele chefiava na época, lá em Campinas. Ele foi meu primeiro chefe, digamos assim, e eu acho que desde então a gente sempre se encontra em um momento ou outro, e muito interessante, eu tenho uma grande admiração por ele, seja no trabalho que ele fez na Secretaria da Fazenda, seja depois que ele assumiu o viés e a carreira sindical dele. Isso sempre nos representou muito bem. Legal. Ó, vou sugerir isso aqui, ó. A gente colocar assim, que aí como a gente vai ficar em roda, né? Aí se olhando aí pode... Não, né? Tá tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui que o nosso Tatsu separou pra gente foi 3 razões para ter uma reforma tributária no Brasil. Frota, 3. Bom, eu acho que a primeira razão das 3 é que o sistema tributário atual ele foi desenhado em 1967, antes de eu nascer. Então, ele foi desenhado em 67 e separou o ICM, naquela época sem o S, do ISS, e dali para cá a gente vive continuações e puxadinhos dessa decisão que foi tomada em 67. E o Brasil, em 1967, era um país eminentemente rural. Os supermercados ainda não existiam, ainda era compra em mercearias. Era uma situação completamente diferente. Hoje, em 2023, aquilo que era muito bom e funcionava bem, e eu acho que foi muito bem desenhado naquela época, não funciona mais tão bem, apresenta certos problemas, porque o mundo real mudou. Dificilmente hoje alguém vai no empório na esquina e compra e marca na caderneta. Poucas pessoas hoje vão num alfaiate e compram lá o aviamento e pedem para fazer uma roupa. Então, aquela situação que o imposto se dava muito bem em 67, hoje ela não existe mais. O Brasil passou a ser um país urbano, a grande maioria das pessoas mora na cidade, se expandiu enormemente. O interior do Brasil, que naquela época não tinha proporcionalmente o tanto de habitante que tem hoje, cresceu demais. A internet nasceu, o telefone celular, todas essas coisas, e a situação fática mudou, então a parte de regulamentação dos impostos precisa acompanhar o mundo real. Eu diria que esse é o principal problema na minha visão. Em lista, quais seriam as 3 razões para uma reforma tributária? A primeira razão seria: o Brasil mudou, não é mais aquele de 1967. A segunda razão existe uma guerra tributária de ICM entre estados e de ISS entre municípios e depois de ICM e ISS entre municípios e estados. Essa é a segunda razão. A gente precisa dar um fim nisso, e dar um fim nisso é mudar a tributação para o destino no linguajar de economistas e tributaristas. E o terceiro ponto é que a atividade empresarial no Brasil hoje é muito complicada. Olhando do ponto de vista privado, o empreendedor que faz os negócios, que compra mercadoria, contrata pessoas, vende serviços, vende mercadorias, ele tem uma dificuldade de identificar para quem ele deve pagar o imposto. Não só quanto imposto ele deve pagar, mas se ele deve pagar para o estado A, para o estado B, para o município 1 ou para o município 2. Isso complica muito a situação. Não é só a carga tributária, é a complicação de pagar para a pessoa certa. Então, eu diria que esse é o terceiro motivo. Glauco, são esses... Você faria a lista exatamente igual? Mudaria alguma coisa? Então, a lista do Frota está perfeita. Eu só faria na verdade, não é um complemento. Quando ele fala que o Brasil mudou, e juntando com o Brasil mudou, com o primeiro e o segundo motivo dele, porque tem uma mudança no Brasil. Ele falou das mudanças da economia, mas tem uma mudança política muito forte. A gente vivia numa ditadura. E vivendo numa ditadura, as relações entre os estados eram uma relação absolutamente harmônica. Nós perdemos essa harmonia com a... Não que isso seja uma crítica. Necessariamente isso é ótimo, harmônica, né? Necessariamente harmônica. Acho que você usou a palavra ideal. Nós temos hoje, os estados, então, brigam entre si, municípios brigando entre si. Porque perdeu-se o que na ditadura é uma coisa forçada, era indicado e tal. Então, eu acho que
além de todas essas mudanças apontadas pelo Frota, que estão perfeitas, né? Que já completa também, hoje, parece que o Brasil é um dos únicos ou poucos países que tributa ICMS, os serviços e bens separadamente, que é esse conjunto que ele falou tudo, só acrescentaria esse ponto aí da questão política, que nós temos hoje uma questão política que permite guerra fiscal, e com essa permissão, essa coisa se degringolou aí de um jeito que não deveria. Talvez porque esse imposto também tem uma outra questão, além de precisar, talvez a gente precisasse de uma mudança um pouco mais radical, que não está sendo feita ainda. Você tocou num ponto interessante. Aquele filósofo Bauman, ele fala que você tem uma régua em que uma ponta você tem liberdade e na outra ordem, né? Então, necessariamente, na ditadura tinha muita ordem, né? Então, tinha que ser harmônico, né? Exatamente, muita ordem e sem liberdade. Mas a liberdade tem seu preço bom de pagar. Então, eu vou pedir já que a palavra está com o Glauco, define para a gente o que é essa PEC, explica para a gente o que é a PEC que está agora em discussão no Congresso Nacional. Bom, na minha visão, primeiro o seguinte, né? Pegou uma questão cheia de problemas. Acho que o principal problema é várias legislações, né? Impostos com várias legislações, uma mistura de base tributária federal e estadual, uma impossibilidade de separar bens e serviços juntado com a guerra fiscal, tinha que ser mudado o imposto. E aí começaram a desenvolver algum modelo, e com alguns pressupostos, né? Alguns pressupostos, acho que o principal deles que tinha que juntar bens e serviços no imposto só. Com isso, a grande base dos municípios e a grande base dos estados teve que ser juntada, e aí se criou uma questão. Teria uma parte federal também, que por uma opção aí foi separada ou não. Acho que a gente vai discutir aí essa questão dele ser dual ou não. Um dual com uma legislação, não sei o quanto é dual. E basicamente garantir que, eu acho que tem uma outra garantia desse imposto ir para o destino, que é um conceito que se traz desse imposto, está sendo pago pelo cidadão que vai usar o correspondente serviços do Estado. Então, dentro desse arcabouço foi criada essa PEC, e aí com uma série de questões técnicas aí, porque a PEC já é grande e a lei complementar vai ser enorme, né, Rodrigo? O Frota, eu já encontrei com ele lá no escritório do Cecife, né, com a Pi, o nosso ministro Nelson também. Acho que até com... Nós três já sentamos juntos no Cecife, inclusive. Como que você foi participar disso? Você pegou desde o nascimento? Explica o bastidor, a fofoca do começo da reforma tributária e complementa o que ele não vem a ter colocado. Certo. Então, vamos colocar... O Glauco hoje se diz um sindicalista, uma pessoa que dedica o coração e a mente à questão sindical. Um homem do trabalhador. Um homem do trabalhador. Eu diria que eu sou funcionário do Estado de São Paulo, mas eu sou professor e eu sou pesquisador. E eu diria que eu me vejo nessa questão falando como pesquisador. Porque essa questão de guerra fiscal, de ICM, eu passo por ela muito antes de vir trabalhar no Estado de São Paulo. Desde que eu estudei administração de empresas, desde que eu comecei a trabalhar, essa questão de qual imposto pagar, quanto imposto pagar, como isso impacta a atividade das empresas, isso perpassa por grande período da minha vida. Então, eu entrei nessa questão de reforma tributária, sem dúvida pelo fato de eu trabalhar no Estado e eu ter contato com isso todo dia, e dois, porque a minha visão, nesse ponto, é uma visão de pesquisador. Eu falo na condição de pesquisador. E o Brasil hoje tem um sistema tributário em que a gente concorde ou não com aquelas pesquisas do Banco Mundial, é um dos sistemas tributários em que a empresa gasta proporcionalmente o maior número de horas para calcular quanto imposto ela deve pagar e para cumprir a parte burocrática, que a gente chama de obrigações acessórias, calculando e demonstrando que pagou certo ou que pagou errado. Então, eu comecei a participar desses eventos na FGV, no NEF, que é o Núcleo de Estudos Fiscais na FGV, participei de reuniões lá no Cecife. Talvez há 10 anos atrás a gente já participava de algumas dessas reuniões, muitas vezes indicado pela Fresp, que é a Associação dos Fiscais aqui do Estado de São Paulo. E então, nessa luta, participamos juntos de várias reuniões, eu acho, né, Vitor?
Então, o meu viés nessa análise é um viés de pesquisador. Eu respeito muito a posição do Glauco, que sem dúvida viés de sindicalista também é importante. Estou te defendendo também. Isso, sim, e me sinto muito bem defendido quando você participa, e acho que a gente tem que ter essa visão de Estado, e quem representa o Estado de São Paulo não sou eu, tem a sua representação pelas autoridades constituídas, tem uma visão de sindical, tem uma visão que eu penso que aqui eu me encaixo, que é de pesquisador, e tem visões privadas das pessoas que pagam o imposto. Então, esse é um problema e eu acho que a gente tem que dar uma solução para esse problema da dificuldade em se fazer negócios, porque o número de multas aplicadas pelos 3 fiscos, municipal, estadual e federal, é muito grande. A dificuldade em se receber esse dinheiro é enorme. O passivo tributário das empresas sendo discutido na justiça aqui no Brasil é muito grande. As lides, que são as discussões judiciais, duram aí 20, 30 anos. É uma situação absurda, seja para quem está certo demorar 30 anos para descobrir que estava certo, não importa se era o Estado ou se era o contribuinte, é muito tempo uma discussão demorar 30 anos. Então eu acho que a gente tem que encaminhar certas coisas para que esses problemas diminuam. Rapaz, demorar 30 anos para saber que estava certo, né? É complicado, né? Parece, sei lá, aqueles pais, né, que falam assim, não, eu avisei, né? 30 anos depois eu estava certo naquela hora. Então vamos lá, Frota, me diz o que muda a partir dessa reforma em sendo implementada, aprovada do jeito que está agora, o que muda para as empresas e para os contribuintes? Aliás, quem são os contribuintes? Bom, acho que essa reforma vai demorar aí 1 ano ou 2 para ser aprovada, a gente não tem certeza se é que ela vai ser aprovada. Mas em sendo aprovada, nós vamos ter aí mais uns 2 anos de transição, depois 2 anos de vacatio legis, ou seja, ela é aprovada, mas nada acontece, é de intervalo. Aí começa uma transição lenta de 8 anos, ou seja, depois de aprovada, nós só vamos ter a visão final em 10 anos. Então, para não discutir como será a transição, eu vou já partir para o que será a visão final. A visão final é que hoje, uma empresa ela tem que cumprir a legislação tributária de 5.500 municípios e 27 estados se ela operar com vários clientes ou fornecedores em municípios e estados diferentes. Então, se você monta uma escola que tem ensino à distância e que os professores estão cada um no seu domicílio e os alunos nos domicílios deles, essa escola tem que lidar com legislações de ISS de todos os municípios. Alguns municípios onde estão os professores vão cobrar o imposto sobre serviço do professor que está dando aula porque ele está localizado naquele município. O aluno que está recebendo aquela aula à distância num outro município talvez entenda que uma porcentagem daquele valor da aula que o aluno pagou deveria ser pago para o município onde o aluno está domiciliado. O município onde a escola está localizada vai entender que o ISS é todo dela e quer cobrar isso tudo de novo. E quem vende mercadorias ou tem um site na internet e expede mercadorias aí pelo correio ou por uma empresa de transporte para destinatários em estados distintos, pelo ICM ter uma condição hoje de bipartição, parte do imposto é para o estado onde está a loja, parte do imposto é onde está o cliente, ele tem que se relacionar com os 27 estados distintos. Ele tem que saber qual é a alíquota do produto, qual é a base de cálculo daquele produto, se o produto tem algum benefício fiscal no estado de destino, se o produto tem substituição tributária, se não tem, em todos. Ele não tem que conhecer um ISS e um ICMS, ele tem que conhecer o ISS e o ICMS de todos os estados onde estão os fornecedores e os clientes. E o que muda? Muda tudo, porque se partir para uma legislação única de IBS, ele só tem que conhecer uma legislação única. Vão ter alíquotas diferenciadas? Vão, mas elas são basicamente em função do tipo da mercadoria e do CEP do destino. Então, simplifica bastante não ter que preencher mais 27 livros fiscais diferentes, não ter que entregar 27 escriturações fiscais diferentes, não ter que pagar 27 guias no fim do mês e, principalmente, não ficar credor em 7 estados e devedor em 14 e não poder usar o crédito que ele tem no 7 para pagar o imposto que ele deve nos outros 14. Ele tem que pagar primeiro, pedir restituição e ficar aguardando.
Então, simplifica muito para quem faz negócio no Brasil. Hoje a gente se diz que no Brasil é muito comum a gente ouvir que o modelo tributário hoje é pró-importação ou pró-China. É muito mais fácil importar o produto pronto e vender para o consumidor final ou exportar matéria-prima com o mínimo de industrialização possível para o exterior. Porque quanto menor o número de operações que se fizer no Brasil, maior o ganho tributário que uma empresa tem. Então, quem planta soja quer mais que a soja seja exportada in natura para o exterior. E quem vende roupa ou sapato gostaria de importar a roupa ou sapato do exterior e vender para o consumidor final diretamente. Então, o mercado interno brasileiro se tornou muito hostil a empresas que processam alimento, processam minério de ferro para fabricar produto siderúrgico, ou que vão comprar o fio de linho ou um fio de outra fibra sintética para produzir um tecido, para depois de produzir o tecido, produzir uma camisa e depois vender para o consumidor final. Por isso que a gente vê todo dia no jornal essa discussão de importações diretas, até agora até por pessoas físicas de empresas localizadas direto no exterior. Ó, ele trouxe alguns pontos aqui. Vamos pegar o primeiro. Tem até aquela imagem fácil de achar na internet, um professor, eu acho que ele é um advogado ou um professor de direito, que ele apenas fez isso, imprimiu toda a legislação tributária que existe no Brasil, todos os regulamentos municipais, estaduais, tudo, imprimiu, botou uma capa e fez um livro. E é uma coisa gigantesca, ele fica deitado em cima, ou sentado em cima e tal, acho que todo mundo já viu essa imagem. Vai virar um livro de bolso? Isso é necessariamente bom? O que você acha? Bom, primeiro que não Comenta que Primeiro que não vai virar um livro de bolso, vai virar um livrão, né? É que realmente o Frota tem razão. Por exemplo, não vai ter 27 regulamentos de ICMS, mas vai ter um, né? Um do IBS, que não vai ser pequeno. Porque quando se começou essa discussão, falava em uma única alíquota, um único negócio, já não vai ser nada único, né? vai ser enciclopédia, né? Barça, né? Não vai chegar a ser uma Barça, não. Acho que vai ser, mas vai ser um bom livro. Vai ser um livro, um regulamento de imposto normal, que ele falou, tem razão, vai ser. Mas também não. Às vezes vendem como se fosse um livro de bolso. Um livro de bolso não vai ser, porque tem muita coisa. A PEC já não é um livro de bolso. E jogou um monte de coisa para ser regulamentada. Então, vai ser uma legislação grande, mas evidentemente nem perto. Acho que essa questão que o Frota levantou do excesso de legislações, excesso de tempo que o empresário gasta, realmente está sendo visto, né? Eu só queria, se me permite, tocar aí, exatamente numa questão. Quando a gente fala em sistema tributário, a gente está falando de uma parte do que a gente pode chamar de sistema fiscal, que é entrada e saídas do governo. E eu sempre falei que essa reforma tributária viu muito o sistema tributário como se ele estivesse isolado do mundo. Ele não está isolado do sistema fiscal. Então, essas vantagens todas que o Frota apontou aí, eu só assino embaixo de tudo que ele falou. Está tudo perfeito. Eu só não vejo, às vezes... E, claro, a desindustrialização do Brasil, né? Você deu outro nome, mas é que se fala isso também. A gente vende laranja, compra suco de laranja. Exatamente. A gente está sendo explorado há 500 anos. Estamos sendo explorados e agora o sistema tributário deu uma piorada nessa situação que tem que ser corrigida com toda a questão. Isso prejudica o PIB do Brasil, né? Então acho que isso tem que ser visto. Mas a gente está dentro de um sistema, de uma federação. Quando você cria essas regras de facilidade de coisa, a gente tem que ver dentro da federação o que vai acontecer com isso, né? Então, essa questão muitos estados, municípios cobravam, o Frota falou que vai ter uns 10 anos aí. Esses 10 anos passam rápido. E aí tem um problema muito sério. O político, que é um homem de governo e não de Estado, né? Aquele governo transitório, de 4 anos, às vezes 8 e tal, ele não vai estar mais aí. Então ele vota muito pensando o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Nada. Como o Frota falou, nada, não vai acontecer alguma coisa. Não nada, né? Mas vai acontecer muito pouco, vamos dizer assim. Só que os 10 anos passam. E o país vai continuar daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos vai ter essa nova realidade. Uma nova realidade que provavelmente uns ganham, outros perdem. Mas aquele cara que perdeu, aquele município que perdeu vai continuar tendo posto de saúde, vai continuar pagando professor,
Vai continuar fazendo ou vai ter que ser acertado isso? Vai ter uma transição de 30 anos, 32, 50? Não 50 anos. 50 anos. Então vai ficar, vai sendo ajustado. Gente, a gente tem que dar soluções, tem que dar autonomia para isso. Então tem essa coisa por trás disso. A minha grande crítica a essa reforma, falo que essa reforma está há 30 anos sendo pensada e é verdade. Eu estava comentando com vocês aí que há 30 anos me pediram para fazer um negocinho sobre uma emenda que estava rolando no Congresso que não deu nada. Só que agora fizeram essa reforma só pensando no ambiente de negócios, que é importante. O Estado tem que pensar no ambiente de negócios. Mas a gente não pode pensar só no ambiente de negócios. A gente tem que pensar o outro lado do tributo, o lado do Estado, o lado da federação. E acho que isso foi um pouco deixado ao largo, assim, depois a gente resolve. Vamos fazer uma transição longa, só que essas transições chegam, né? Por mais longa que seja, a gente vai falar, eu não vou estar vivo. Talvez eu sempre brincava. Se a gente ficava falando, e se amanhã eu morrer? E eu sempre perguntava, e se amanhã você não morrer? Você vai ter que continuar. Então a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Nessas coisas aí que vão chegar, vão viver. As empresas têm que estar saudáveis, tem que ter incentivo à produção, tem que ter incentivo à industrialização. Isso faz parte do país fazer isso, mas as coisas do Estado, principalmente, vivemos num país pobre, né? Com muitos pobres. Às vezes essas pessoas precisam do Estado. Às vezes eu fico vendo algumas comparações aí e eu estou falando, essa reforma foi feita para quem? Para o Brasil ou foi feito para a Dinamarca? Porque são coisas diferentes, são mundos diferentes, né? Então a gente, às vezes, essas comparações... E o Brasil é um país muito difícil de comparar, porque além de tudo ele é grande, ele é intensamente povoado em muitas partes, e é para esse país que a gente vai fazer aqui, né? Vou te perguntar aqui, te pedir um favor, Deixa eu até abrir aqui o meu Uber, a minha conta Uber, minhas viagens aqui. Eu vim para cá de Uber. Beleza. Eu vim pra cá, chamei um Uber, vim pra cá, o Carlos me trouxe. Explica pro Carlos o que é a desindustrialização e seus efeitos. Não, para explicar para o Carlos com palavras simples, né, que você tá querendo, desindustrialização eu acho que o Frota colocou bem, né? Passa a ser vantajoso você comprar o produto da China ou de qualquer outro lugar do que produzir ele no Brasil. Isso é uma incoerência. Todos os países tendem a incentivar a produção no local, porque quando você compra uma camisa lá da China, você está comprando pano, tecido, tal, mas junto com isso está vindo muita mão de obra, muitas outras coisas que envolvem isso aqui, gasto de energia elétrica, tudo que foi feito na China, e tudo isso está sendo recompensado para a China. Então você está comprando só o pano, que o pano talvez até tenha vindo do Brasil ou de qualquer outro lugar. Quando você faz aqui, você está comprando tudo aqui. O Frota deu um outro exemplo que eu achei muito interessante, que assim, você tem que vender as coisas mais in natura possível, né? Eu lembro aqui que eu participei de uma situação numa empresa aí, né? No tempo que eu era autoridade do Estado, que eles estavam comemorando a venda de café solúvel. Quer dizer, ao invés de vender o grão de café, que é o que a gente vende mais ou menos em saca, que é o que se faz até hoje, então, junto com esse café, estava indo a lata, estava indo a embalagem, o rotozinho que vai em volta, a caixa que põe as coisas, o escrito, a mão de obra aplicada ali. Então é isso. Se a gente começa a não incentivar que o produto seja industrializado aqui, alguém vai fazer essa industrialização e vai ganhar. Emprego para lá, né? Emprego para lá. E tem um professor muito antigo que falou uma coisa que a gente muito interessante, né? A banana costuma ser muito barata. A bananada costuma proporcionalmente, até em peso, em valor adicionado, ser muito grande. Quanto mais você industrializa, mais você cria isso que a gente chama... Estou tentando achar um termo fácil para valor adicionado, eu não sei como é que a gente fala, mas o que se adiciona ao produto
cada vez Produção de riqueza para o Brasil, né? Quanto mais um produto recebe isso, proporcionalmente é maior. Se você faz lá a parte final, o ideal é que a gente exportasse café para a prateleira do supermercado, que a gente exportasse carne empacotada para o supermercado. A gente tem o absurdo, que na minha opinião, além de não vender carne, às vezes a gente está vendendo boi vivo. Isso é um absurdo. Nem a melhor parte da pecuária a gente está pegando. E um pouco disso, não tudo, mas um pouco disso tem a ver com esse sistema tributário anacrônico que a gente tem. Legal. Aqui tem uma caneca do Sinafresp, aqui ó, verde, sustentável. E aqui tem um monte de perguntinha polêmica. Então eu vou convidar o Frota a tirar uma pergunta aqui e fazer a pergunta para o Glauco. Aí depois eu peço os comentários do Frota. Bom, vou mostrar para a câmera, para não que tenha dúvidas que eu mudei a pergunta e troquei a pergunta por outra. Mas, Glauco, por que criar novos tributos, tal como previsto na PEC 45, o IBS e a CBS, em vez de aprimorar os tributos existentes, o ICMS, o ISS, o PIS, COFINS e o IPI? Por que extinguir esse e criar novos? Isso está certo? Isso está errado? O que você pensa disso? Bom, a gente tem que separar um pouquinho aí a parte dos federais, do PIS, COFINS, realmente está só juntando por uma questão de legislação. Mas acho que o motivo maior mesmo de falar em criar novos impostos é essa questão, o Frota apontou lá no comecinho, que hoje a separação do que é bem e do que é serviço não é uma separação mais viável. Não, tem muita coisa, vários exemplos aí de coisas misturadas, né? Então, saber que a mercadoria está indo, se isso é serviço, o que é um software, né? Teve conversas aí. Então, acho que esse é o principal motivo de se criar um imposto novo, que é juntar bem e serviço num só pacote. Com o que você concorda? Concorda com tudo? Discorda do quê? Eu acho que não. Eu praticamente concordo com tudo que o Glauco falou. O mundo real atual, ele é diferente daquele mundo de 1967, certo? Em 1967, nós não tínhamos um aparelho telefônico que é móvel, celular. A gente tinha um aparelho telefônico que era eletromecânico. Eu lembro de ver telefones antigos em Minas Gerais que ainda eram com pilha e manivela, ou seja, não tinha nada de software embarcado naquele telefone. Ele tem partes mecânicas, partes elétricas, mas nem eletrônica existia lá dentro. Hoje em dia, quando a pessoa compra um aparelho celular, ela não está comprando só um equipamento, um hardware, um bem. Dentro do equipamento existem softwares, são sistemas de processamento de dados escritos por seres humanos, em que tem uma inteligência naquelas linhas de programa e conforme o produto, o software pode valer mais do que as partes e peças que compõem o produto. E dependendo do produto, o software vale menos do que as partes e peças. Hoje em dia, se a pessoa compra um celular e ela tem lá dentro um conjunto de jogos, de softwares e de utilidades para ela utilizar o celular, eventualmente a parte de software vale mais do que o equipamento em si. A pessoa compra um carro hoje, ela quer que o carro tenha uma injeção eletrônica, um mapeamento para economizar combustível, para poluir menos, o que também são softwares que estão instalados dentro do carro. Então, se você pensar um produto grande, pesado, igual um carro, ele tem lá dentro uma quantidade de aço, que é a matéria-prima, ele tem uma quantidade de alumínio, tem a borracha do pneu, tem a tecnologia para fabricar essas peças e tem muita linguagem de programação. Hoje um carro não funciona sem chips e os chips estão lá com softwares. E o modelo que o Brasil adotou em 1967 era muito bom para o mundo em que a gente vivia, certo? Os primeiros computadores no Brasil de uso doméstico são da década de 80, mas antes da década de 90 não se tornaram bens populares, porque aqui a gente tinha uma reserva de informática que proibia importar computadores. Então, aquela legislação que tributava software separado de partes físicas era adequada naquela época, em que você separava o serviço do alfaiate
do preço da roupa que era vendida na loja, era adequado. Mas nos dias atuais, isso é muito difícil avaliar. E nós temos, inclusive, casos de fiscalização no estado de São Paulo ou de aplicação em penalidades em que o contribuinte resolveu, por bem, tributar o software que tem dentro do aparato e pagar isso para o município, que é o ente tributante que pode cobrar o tributo sobre o software, e tributar as partes e peças e pagar o imposto para o Estado. E aí municípios e estados ficaram aí brigando por 10, 15 anos para discutir quem é que poderia cobrar o quê. Então, tudo bem, agora está decidido que os softwares devem ser pagos para o município e as partes tangíveis, aquelas que a gente pega, para o Estado, certo? Mas a pessoa compra um celular de R$1.000. Quanto dentro dos R$1.000 são software? Quanto dentro desses R$1.000 são partes e peças? Isso é quase impossível se chegar a um acordo, porque a pessoa não compra isso separada. Ela compra um produto que tem um preço para que as duas coisas venham dentro. Frota, só para completar, né? E ela compra um serviço telefônico. Às vezes, tem alguns planos, ele te dá o celular para você ficar com um plano de comunicação. Então, Cada vez mais a mercadoria é só É um uma coisa- meio para usar os é. serviços. Sim, porque a pessoa compra uma utilidade. O cliente quer um produto ou ele quer uma solução para o problema dele. Essa solução pode ter partes e peças ou pode ter serviços, mas para ele é indiferente. O que ele quer é uma solução para o problema. Eu quero conversar com as pessoas, tirar foto, ver as redes sociais, ver quanto de Ibope está dando aí a postagem no TikTok dessa entrevista que nós estamos aqui conversando, ou no YouTube. Quanto tem lá de partes e peças, quanto tem de inteligência, de serviço prestado, de comunicação, sendo que comunicação, embora seja um serviço, é tributado pelo ICMS, e os outros serviços são tributados pelo ISS municipal. Ficou muito difícil colocar uma linha que separe essas coisas. quando você pede comida, uma coisa bem assim, quando você pede comida para comer em casa, você usou em geral, se a gente usa um fornecedor que faz a junção ali das questões, depois você vai usar o serviço da lanchonete, o serviço do entregador, e aí você recebe um bem, que também foi trabalhado, tal, para ser muito simples. Se o transporte for dentro do município, deve pagar o imposto para o município. Se você comprou da lanchonete que está na fronteira do município no outro município, agora ele tem que pagar o imposto daquele mesmo transporte para o Estado. É o mesmo hambúrguer, é a mesma motocicleta, se transpôs a divisa do município, não paga nem para o município A nem para o município B, paga para o Estado. A gente deu uma opinião do porquê mudar em vez de manter os que tem e tal. Glauco, quais que tem, quais que vão passar a ter? Não, o que tem hoje, né? Eles falam em 5, tem o IPI, o PIS e o COFINS, que são federal, o ICMS e o ISS, que são municipais, né? O PIS e COFINS se juntariam num imposto federal, numa contribuição federal, na verdade, né? A gente tem essa separação de contribuição, é importante, uma hora a gente vai explicar isso com cuidado, mas são uma contribuição. O IPI mais ou menos vira um imposto seletivo, porque ele já tem essa função hoje, ele fica com o imposto seletivo, uma parte do IPI vai para aquele imposto, uma parte vai para cá. E o ICMS e o ISS viram o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é dos estados e dos municípios. Frota, é isso mesmo? Algum complemento? Ou você acha que devia jogar tudo fora e fazer só um imposto sobre grandes fortunas? Bom, a doutrina econômica, seja no Brasil ou seja fora, ela basicamente tributa os eventos econômicos mais ou menos na seguinte questão. É renda recebida, é o imposto de renda. Renda consumida ou imposto de consumo. Tá? Imposto sobre propriedades, e aí entraria dentro desse imposto de propriedades, eventualmente o imposto de grandes fortunas. No Brasil a gente tributa o imposto sobre imóveis, a gente tributa imposto sobre veículos, e no Brasil veículos tributáveis são só veículos que andam sobre rodas e no chão, porque se o veículo andar sobre a água ou andar no ar, ele está fora da incidência do imposto sobre veículos, porque eles não são veículos.
E o quarto imposto é o imposto sobre operações internacionais, importações e exportação. Então, tradicionalmente, ao redor do mundo, são essas 4 categorias: renda recebida, renda consumida, propriedades e comércio internacional. Eventual imposto sobre grandes fortunas, ele entraria na classificação de imposto sobre propriedades. Mas aí você pega 2 pessoas, uma herdou um castelo, a outra não tem o castelo. A que tem o castelo não consome nada, não tem renda nenhuma e mora lá no castelo sozinha. E a outra pessoa não tem o castelo, mas aluga a casa de um, aluga o avião da outra, ganha um tanto de dinheiro, gasta com muitas coisas. Se o imposto fosse só o imposto de grandes fortunas, um seria tributado, o outro não seria tributado. Por isso que, via de regra, os países adotam um mix com todas essas categorias de imposto para tributar ora quando a pessoa recebe a renda, ora quando ela gasta, uma fração sobre o que acumulou, que seria o imposto sobre propriedades, e comércio exterior para regular mercado interno de mercado externo. Porque, embora se diga que a gente vive num mundo globalizado, os estados nacionais ainda existem. Existe uma União Europeia, mas cada país dentro da União Europeia é um Estado nacional e defende, em maior ou menor grau, o controle do que acontece dentro da sua fronteira. Seja para questões de imigração, seja para meio ambiente, seja se vai gerar energia nuclear, se vai usar energia baseada em gás. Então, o modelo político atual no mundo ainda é baseado em estados nacionais, e então existe um sentido em ter um imposto de importação e exportação para controlar essa fronteira entre o ambiente interno e o externo. E aí, Glauco? A gente... O que você acha disso aqui tudo? Não, acho que o imposto de grandes fortunas não é um imposto que substituiria nada. O imposto de grandes fortunas é um imposto, como o Frota falou, tem todo um arcabouço disso aí, mas que a gente tem que tributar todas as coisas e tal. Mas, eventualmente, tem uma questão assim, da capacidade contributiva. Em geral, e quando nós estamos falando de grandes fortunas, a gente tem que tomar cuidado, né? Que é o pessoal do Jeep Renegade. Que quando a gente fala que vai tributar os ricos, fala assim, não, a gente está falando de tributar super ricos. A gente está falando no Brasil, acho que se não for mal, fizeram um cálculo em torno de 3 mil CPFs. Então não é nada em termos de população de gente que tem realmente fortunas muito elevadas. E até para que essas fortunas não sejam simplesmente ficar guardando, especulando. Isso é uma regra básica. O próprio ITR, por exemplo, tem uma regra de que o não uso da propriedade gere mais impostos do que de quem usa. Né? Então, e essas pessoas que ganham muito, a gente tem histórico aí durante a pandemia, por exemplo, lá nos Estados Unidos nasceu o movimento dos patriotas milionários, que eles falaram, me tributem mais. E eles queriam que voltasse. Ele falou, a gente resolve, se precisar de dinheiro para resolver a crise sanitária, a gente resolve. E eu sempre falo, não faziam isso porque eram bonzinhos. Porque a eles interessa o ambiente de negócios. Bom, a eles interessa uma questão boa. Então, crise sanitária? Quando teve a pandemia da Covid, da crise sanitária. E o movimento continua. O movimento continua, os patriotas milionários. E às vezes a gente tem a vergonha de querer tributar grandes fortunas com uma desculpa de que vai haver fugas de capital. A Argentina fez isso, a Colômbia fez isso. E a coisa não é assim. Os interesses do capital por ganhos, até porque quando se fala em imposto de grandes fortunas, se fala em alíquotas baixíssimas, que não vão alterar a expectativa de negócios de quem vai estar fazendo. Claro, alguma alteração vai dar na margem e tal, mas nada de espetacular. Eu falei em tom de piada, né? O Grande Fortuna. Fico até feliz por terem levado a sério, né? Mas beleza, só para a gente discutir. A gente está discutindo consumo, simplificação, né? Crescimento do PIB e tal. Cresceu o bolo. Tem clima para discutir redistribuição também? O que você acha, Glauco? Essa é uma grande... Primeiro, eu só queria chamar a atenção, até porque o Frota falou uma coisa, nessa reforma do imposto do consumo, por uma razão qualquer, eu acho importante que a gente está aqui no evento do Sinafresp, né? O Sinafresp fez uma campanha Pobre Paga Mais, foi em 2017 ou 18 ou 17, Sim, eu não lembro bem. Se estendeu até 2020. E um dos grandes slogans, tinham vários slogans, e um era que exatamente jatinhos, helicópteros, iates não pagavam IPVA, né? E nessa reforma tributária,
Na verdade, meio fora de lugar, né, Frota? Porque é o imposto sobre patrimônio e ela não está tratando disso, mas ela altera essa, pelo menos pretende alterar essa lógica que o Frota colocou, que existe hoje, que só os veículos sobre rodas, foi isso que você falou, né? Então, que ele pretende tributar parte deles, né? Desde que eles não prestem serviços, tal, mas enfim, que tenta dar uma corrigida nisso. Eu acho importante chamar atenção porque isso foi um trabalho, embora feito esquecido, essa frase jatinhos, helicópteros e iates não pagam imposto ficou na mente. Às vezes a gente faz uns trabalhos e é bom a gente ter o reconhecimento disso. Mas você não tinha me perguntado isso. Você tinha me perguntado O clima para a gente redistribuir renda. Então, o grande problema é que dentro dos princípios dessa reforma tributária está manutenção da carga tributária, tá certo? Então não vai ter qualquer aumento de carga tributária e não vai ter redução das receitas dos entes federados, estados, governo, estados e municípios, né? Baseado nisso aqui, a gente vai ter uma situação, vamos supor assim, do bolo tributário ser o mesmo. Eu acho muito difícil fazer qualquer tipo de redistribuição na hora que você faz isso. Você teria que fazer uma coisa mais ampla. Algumas destinações, algumas questões aí, apontar alguns... Pelo lado fiscal, então, orçamentário. Inclusive pelo lado fiscal orçamentário. Algumas vinculações, algumas questões tinham que ser discutidas e não foram. Essa reforma está sendo feita, como eu falei lá no começo, para melhorar o ambiente de negócios. Válido, tá? Isso não é crítica. É positivo isso aqui. Mas não foi visto o lado de o que isso vai alterar a população, nada. Se o estado de São Paulo continua com a mesma receita e sem nenhuma vinculação de nada, aliás, a ideia é desvincular o máximo possível, né, como é um tributo, essa coisa eu não vejo qualquer distribuição de renda, exceto um eventual aumento de PIB que dizem que vai ter, mas eu sinceridade não sei até que ponto isso é real ou é só um chamariz. Frota, primeiro a gente cresce o bolo e depois distribui ou na volta a gente compra? Bom, no âmbito da atual reforma e da PEC 45, o que tem sido discutido pelos políticos, e é uma premissa que foi colocada no projeto quando ele foi levado para ser discutido na Câmara, é que, conforme o Glauco colocou, a proposta não é nem aumentar a carga tributária, nem diminuir a carga tributária. E o projeto atual também não trata de gasto público. Então, do ponto de vista macroeconômico, o que se espera, em ele sendo aprovado nos termos que ele está lá, é que não aumente a carga tributária nem diminua a carga tributária. Porém, do ponto de vista tributário, estrito senso, existem alguns detalhes que talvez mereçam ser explicados. Um deles é que, na tributação dos países em geral, a tributação da renda tende a ser progressiva, ou seja, pessoas que ganham mais pagam proporcionalmente mais. E a tributação do consumo tende a ser regressiva, porque pessoas que ganham pouco tendem a consumir tudo o que ganham, e pessoas que ganham muito tendem a poupar alguma coisa. Como na parte da tributação do consumo esse dinheiro poupado não é tributado, porque tributou só o que gastou, existe uma tendência entre países que a tributação do consumo seja regressiva. Então, em se obtendo uma tributação do consumo neutra, é o melhor, é o benchmark, é tornar neutra a tributação do consumo para que a tributação da renda seja sendo progressiva, no mix de todos os tributos, a resultante seja progressiva. E para que a tributação do consumo seja neutra, uma das coisas que foi colocada no projeto e foi aprovada na Câmara, agora vai para o Senado, é a devolução do imposto pago para famílias de baixa renda. O Estado do Rio Grande do Sul hoje já faz isso, existe uma lei aprovada, a lei está vigente, então pessoas que estão num cadastro de pessoas de baixa renda no Estado do Rio Grande do Sul recebem uma transferência de renda do Estado para a pessoa física, devolvendo para ela uma estimativa de quanto tinha de imposto nos bens que ela comprou tributado pelo imposto estadual. Ou seja, o imposto é cobrado igual, todo mundo está na fila do pão ou todos estão na fila lá da lanchonete. Todos pagam a mesma coisa.
na hora de comprar o pão ou na hora de comprar o lanche na lanchonete. Mas, findo o período, o Estado pega aquela lista, identifica nas compras quais eram as pessoas que fizeram a compra com CPF identificado, estavam numa lista de baixa renda e devolve para essas pessoas, por um rateio, por estimativa ou pelo valor apurado contabilmente. No estado do Rio Grande do Sul é uma estimativa, pelo que eu entendi, quanto de imposto tinha nas compras dela. E devolvendo isso para pessoas de baixa renda e não devolvendo para as demais pessoas, você tende a tornar o imposto menos regressivo ou é tendente a deixar o imposto neutro. Então, isso é uma das coisas que está colocado na PEC 45. É uma experiência internacional, não existe em vários lugares que fazem isso. Pelo que eu entendo, acho que só o estado do Rio Grande do Sul adota um modelo mais ou menos parecido com isso que está sendo proposto. O Brasil é pioneiro ou apressado? Então, eu acho que o Brasil é Brasil, esse é o problema. Existe o jeito certo, o errado e o brasileiro de fazer? Então, o problema aqui, eu preciso... Porque esse cashback para mim é uma coisa assim que eu tenho até um problema, porque todo mundo fala, nossa, mas porque eu tenho uma vertente social de tentar fazer as coisas. E falou, mas justamente a parte social você vai contra, né? Então, só deixa eu tentar historiar muito rapidamente a coisa. Desde que começou isso, nem chamava cashback, chamava IVAP. Aí arrumaram um nome bonito para fazer marketing, né? Que inclusive cashback é um nome que, na minha opinião, ele lembra de um benefício para quem gasta muito. E aí ele virou um cashback para as pessoas de baixa renda. Mas enfim. Aí. Para começar, não é em português, né? Então. Mas isso não importa. Importa que eu acho que a ideia que o Frota passou, a devolução de imposto para quem paga, para quem tem baixa renda e tal. Acontece que quando nasce isso nasce como? Porque se falava um imposto com alíquota única mesmo, única uma só, e que não teria qualquer tipo de isenção, inclusive para a cesta básica. E aí você faria essa devolução justamente para quem tivesse menos. Você faria devolução? Não, você não faria devolução. Você pegaria uma parte desse imposto para reverter em política social. Né? A ideia inicial era a política social. Depois virou o IVAP para que as pessoas tivessem. Eu ainda estou na defesa da política social. Por quê? O Brasil, aí nós estamos falando de Brasil, não estamos falando da Nova Zelândia, não estamos falando do Japão, não estamos falando da Noruega, nós estamos falando do Brasil. O Brasil é um país que tem muitos pobres, a maioria é pobre. Só que abaixo dos pobres a gente tem os miseráveis. Abaixo dos miseráveis a gente tem os invisíveis. Eu duvido que esse modelo do Rio Grande do Sul pegue os invisíveis. Ele pega com certeza os pobres e talvez uma parte dos miseráveis. Tá? Quem está nesse cadastro aqui, tanto que já se fala assim, não tem a lei complementar, então eu não sei, nem sei nem se vai existir isso. Está escrito lá na lei que vai existir, né? Provavelmente o mesmo padrão do Bolsa Família. Mas se é o mesmo padrão do Bolsa Família, acrescenta no Bolsa Família, pega uma parte do Bolsa Família. Eu queria um pouco de política pública que nós deixássemos de ter essa população invisível, que nós deixássemos de ter essa população miserável. A gente tinha que lutar um pouco por isso. E esse cashback, para mim, é um grande marketing, vira um marketing imenso. Não vai fazer distribuição de renda. Distribuição de renda não se faz com o imposto sobre consumo. Frota bem disse. Tanto que a defesa que a FENAFISCO fazia lá atrás, né, que era que a gente devia fazer uma reforma ampla para mexer em renda, patrimônio e consumo juntos, porque porque um dos grandes problemas apontados no Brasil em termos de sistema tributário é o que o sistema de consumo é alto e o renda patrimônio baixo, proporcionalmente, em comparação com os países da OCDE e tal. Isso vai continuar exatamente como está. Isso não vai mudar em nada. Na hora que fatiaram a reforma e com esses princípios de carga tributária igual, não vai alterar isso. Então, esse imposto de consumo que vai pegar agora, mas já tem alíquota zero em cesta básica, né? Ou alíquota menor, 40% da alíquota e tal, na cesta básica. Que, aí eu volto lá, uma fala, né? Eu quero descobrir quem é que vai definir a cesta básica Brasil. Porque cesta básica Brasil é uma coisa complicada, né? Nós temos um país continental. Num lugar é carne, peixe, rapadura. Outro lugar nunca viu rapadura na vida, não sabe o que é isso. A farinha é ou não é. Então a gente tem um país de dimensões continentais que tem algumas definições aí que o pessoal que vai fazer a lei complementar, por isso quando você perguntou se vai ser de bolso, não vai ser de bolso não, vai ser um livrão. Vai ser uma bíblia.
não vai ser o que é hoje essas 27 legislações enormes, mas falam em 5 mil, não é 5 mil, mas tem uns 200, 300 municípios com boas legislações de ISS e vai ter confusão para resolver aqui. Deixa eu fazer a brincadeira aqui, peraí. Calma, para não esbarrar em nada. Aí, ó. Deixa eu pegar emprestado aqui um segundinho. Tatsu, o que vai acontecer com os invisíveis aqui? Fala aqui. Responde que tá, não vai nem aparecer na câmera. Tatsu é nosso invisível. Como o Glauco disse. Beleza. É como o Glauco disse. Glauco, pega uma perguntinha para fazer pro Frota. Nós já falamos de tanto. Vê se ainda sobrou alguma perguntinha para fazer. Vê se tem perguntinha nova. Pô, agora eu também vou fazer uma coisa que ele fez, porque senão ele vai falar que eu que marquei essa pergunta aqui, ó. Porque essa estados e municípios vão perder mesmo a autonomia? Do ponto de vista político, nós temos questões que são do ponto de vista tributário, estrito sensu, ou seja, o contribuinte e o fisco. Nós temos questões que são financeira, quanto cada estado ou município vai ganhar a mais ou a menos depois da reforma comparado com antes. Então isso é classificado como direito financeiro. Do ponto de vista político, talvez essa pergunta que o Glauco tenha feito é a pergunta mais relevante no espectro político. E eu vou dizer que, na minha opinião, não vai ter mudança significativa na autonomia de cada estado ou município. E vou fundamentar o porquê, e imagino que o Glauco pense de forma diferente, então já vou deixar bem claro o porquê eu penso isso. Então, desde 1967, os estados podem tributar ICM e depois de 1988 ICMS com S. Em 1975 foi aprovada uma lei complementar de número 24 que dizia o seguinte: nenhum estado pode conceder benefício fiscal sem a aprovação unânime dos demais estados. Isso em 75, no meio do governo militar. Em 1980, ainda na época do regime militar, antes da primeira eleição democrática, no estado do Espírito Santo, a gente pode nominar o estado porque é uma matéria bastante escrita e citada em diversos artigos, surgiu um benefício chamado Fundap, que o estado do Espírito Santo cobrava o ICM das empresas lá instaladas e no mesmo dia o Banco do Estado do Espírito Santo devolvia o dinheiro na conta do contribuinte. Porque eu não posso dar desconto no ICM, mas eu posso devolver dinheiro. Então a empresa pagava cedo R$100 mil, no fim da tarde ela recebia R$95 mil de volta na conta corrente dela. E quem pagava era o Banco do Estado do Espírito Santo. Isso era um benefício chamado à época benefício financeiro, porque eu não estou dando um benefício tributário. Então, nós estamos falando de 75, já existiu um problema, foi publicada uma lei. 80, existiu o problema do Estado do Espírito Santo. Esse problema da guerra fiscal, daí para frente, piorou muito. A abertura democrática e a diminuição do enforcement do governo central sobre os governos estaduais, chamados governos regionais na literatura tributária, diminuiu o enforcement das regras, os estados ficaram mais livres, leves, soltos, inclusive para não cumprir as leis postas. E não se tem notícia de nenhum gestor público estadual que tenha respondido pelos atos de conceder benefícios de ICM ou de ICMS em desacordo com a lei lá de 1975, que o Supremo Tribunal Federal diz que é boa e válida. Então, a lei é boa e válida até hoje, mas todo mundo que desrespeita a lei não acontece nada. Então, os estados têm autonomia no ICMS? Muito pouca, eu diria, porque a maior parte do ICM hoje está escrito na Constituição Federal. A segunda parte das regras está escrito numa lei nacional chamada Lei Complementar 87/96. O que sobra de espaço para os estados mexerem no ICM são basicamente alíquotas, não benefícios fiscais, não isenção, não redução de base de cálculo, prazo de pagamento até o
o último dia do segundo mês subsequente. Essas regras são detalhadas minuciosamente, você não pode nem prorrogar o prazo além desse, porque seria considerado um benefício fiscal. E o que a gente viu é que os estados agiram à margem do desenho constitucional e nacional do tributo. E eu acho que isso a gente não pode classificar do ponto de vista político como autonomia. Eu acho que a gente tem que classificar como alguns estados, eu diria que talvez todos, agiram à margem do contorno legal e fizeram muito mais do que poderiam ter feito, até que foi publicada uma outra lei complementar número 160, dando o perdão para os agentes públicos, para os agentes privados, considerando tudo que até então era ilícito como lícito e prorrogando isso ao futuro, para os anos seguintes. Então, existe autonomia dos estados no ICMS? Existe, mas ela é bem estreita. A partir de 1º de janeiro do ano seguinte, por exemplo, só para a gente colocar aqui, o Supremo Tribunal Federal decidiu que se o estabelecimento A de uma empresa localizado num estado transferiu a mercadoria para o estabelecimento B da mesma empresa em outro estado, nenhum estado pode tributar, nem o de onde saiu, nem por onde chegou. Então, isso estava previsto na Constituição de 88? Não estava. Isso estava previsto em 67? Não. A lei, até então vigente, dizia que sim, o estado de onde a mercadoria saiu pode tributar. E por uma decisão da Corte Constitucional não pode mais. Então, essa autonomia dos estados em matéria de ICMS é bastante restrita. Já é restrita hoje. Tanto que um dos maiores problemas que existe na tributação no Brasil é a guerra fiscal do ICMS. E ela não é uma coisa descrita na literatura como uma competição fiscal, porque competição fiscal é, dentro das regras do jogo, um tenta competir e fazer melhor e ganhar mercado e ter melhores resultados seguindo as regras. O que a gente tem na descrição técnica aqui no Brasil é uma guerra fiscal. Indo além do que seria o lícito, acontece todo tipo de problema entre estados. Os estados não tentam agir solidariamente, um ajudando o outro, ao contrário, um estado tenta fazer tudo o possível para tirar renda, emprego e atividade econômica de outro estado. E ao fim e ao cabo, o que aconteceu é que os estados dão enormes incentivos fiscais para que as mercadorias sejam importadas do exterior diretamente para o estabelecimento em seu território. Para quê? Para que o outro estado não tribute aquela saída de mercadoria e fique tudo para que o estado e as operações aconteçam internamente como se a gente ainda estivesse no sistema feudal. Então, acredito que isso não era autonomia. Isso é uma situação de guerra em que o homem é o lobo do próprio homem, é uma guerra contínua no sentido hobbesiano e não tem enforcement, não tem lei e a gente precisa fazer algo para que as coisas voltem ao normal. O Glauco tá se coçando, vem. Não, tá tranquilo. Não, veja bem, o Frota aponta muitos problemas que tem na atual, principalmente na parte legislativa, tá? Então, eu vou falar dessa parte legislativa e eu vou apontar só que a autonomia para mim não é só isso. Tem muito mais do que isso. Então, nessa parte legislativa, eu vou fazer um contraponto. Se fosse tão realidade que a gente não tem autonomia nenhuma, a gente não estava falando que tem 27 legislações, que tem 5.000 legislações municipais. Se tem, é porque tem. Se a gente olhar o Diário Oficial, eu não vou olhar o de hoje, mas todo dia sai alteração de regulamento nosso, sai. Então, quer dizer, autonomia tem. Falar que não tem, tem muita coisa federal, muita coisa legislada com federal, a Lei 87 regula boa parte e tal. Mas a gente tem grandes coisas, a gente tem a obrigação acessória que a gente pode colocar para interesse nosso, para interesse da fiscalização. Então, agora, todos esses problemas, o Frota começou falando que os estados não cumpriram a legislação, né? Então até me veio uma imagem na cabeça, né? Sabe quando a gente chega no quarto daquela criança, está tudo bagunçado? O que a gente faz? Vamos botar fogo em tudo e acabar com o assunto. Que foi mais ou menos para mim o que estão fazendo. Eventualmente, se um quarto de um monte de criança, talvez tenha uma lá dentro, não tem problema. Mas só uma só que vai pegar. Então, a gente tem que parar com isso. A gente tem que arrumar o quarto. Se não estão cumprindo a legislação, tem que cumprir a legislação. Tem que fazer a coisa certa. Então, acho que a gente tinha caminhos para aproveitar uma reforma
para que isso fosse melhor ordenado. Por isso eu não sou contra a reforma tem que ser feita assim. Ela podia ordenar essas coisas, com alguma autonomia para os estados, não com essa autonomia, porque a autonomia de descumprir a lei não é autonomia, é bagunça. Tá certo? Então isso que existe hoje é bagunça. A gente tem que terminar com a bagunça? Eu não tenho dúvida. Tá? Só que, então, essa é a primeira parte, né? Porque tudo que o Frota falou se baseia no descumprimento da legislação, não no cumprimento dela. Ela está sendo descumprida, essa é a verdade. Descumprida na sua origem, descumprida no que a gente ali, o pessoal do direito chama da vontade do legislador. Eles não estão fazendo, ele arruma, não é benefício fiscal, é financeiro. Mentira, né? A gente sabe que na prática não é isso que está acontecendo. Então a gente tinha que ter uma postura de arrumar e impedir que essas coisas acontecessem. Agora, a autonomia vai muito além de fazer ou não legislação. Vai, por exemplo, de escolher quem fiscalizar, de fazer planejamento de fiscalização, de dar respostas às dúvidas do contribuinte num contencioso administrativo, de julgar aquele processo administrativo que foi feito ou não. E tudo isso foi passado por um conselho federativo, né, que era interfederativo, agora é federativo, era agência, agora é conselho, sei lá. Mas, enfim, para alguém que a gente não sabe bem quem é, porque tudo isso ficou para a lei complementar. A gente sabe que as atividades exclusivas de auditores fiscais e de procuradores estarão nesse conselho abarcadas por agentes públicos, mas as outras funções de gerência, funções de planejamento, funções de administração, funções de chefia, porque todas as legislações estaduais, e aí vou falar do meu lado sindicalista, né? Todas as legislações estaduais, os 27 estados, quando se fala em uma coisa chamada administração tributária, sempre está sujeito a um cargo político, que é o secretário da Fazenda, né? E aí tem algumas carreiras aqui dentro, sendo que as principais delas que ocupam esses cargos todos é uma carreira específica da área tributária, ou normalmente chamada de auditor, de autoridade tributária. Que o CTN chama de autoridade tributária, e as competências dessa autoridade. Mas a única competência exclusiva dessas autoridades tributárias é de fiscalizar. Essas outras todas, a gente não sabe na mão de quem vai ficar. Não tem nenhuma garantia que vai ficar aqui. E na hora que não fica na carreira de Estado, pode não ficar para o Estado. A gente não sabe como vai ter. Então, esse é um grande perigo onde eu falo. Para mim, os estados e municípios perderam autonomia, sim. Além do que, esse Conselho Federativo vai ter uma condição de voto ali para as grandes decisões, que são 54 votos, 27, um de cada estado, e dos municípios, 14 calculados por um voto por município, 5.000 e tantos, né? E mais 13 votos pela quantidade de população. E aqui nos estados, uma proporção que se 60% não concordarem, não vai ter 60% da população representativa desses estados, isso não pode ser feito. Quer dizer, criou-se um mecanismo ali, a parte que está na PEC, né? Porque tudo isso vai passar para a lei complementar e a gente não sabe. Já na PEC se criou um mecanismo que alguns estados podem ter mais autonomia, outros podem não ter, os municípios duvido que tenham, e com uma questão pior, aí, na minha opinião, pelo menos. A legislação do IBS, que é o Imposto dos Municípios e dos Estados, e da CBS, que é o Imposto Federal, terão a mesma legislação. Se vão ter a mesma legislação, se esse conselho ganhou o poder não de legislar, mas de propor legislação, tá? Como hoje só tem governo federal e as assembleias e Câmara e Congresso Nacional, ele ganha um poder de poder executivo aqui. Ele ganha um poder que só o poder executivo tem, de legislar, inclusive para o imposto federal. Porque isso eu tenho alertado. Até porque falo em dual. Eu falei dual, uma parte dele. A parte financeira dele talvez seja dual. A parte financeira, recolhimento, não sei como é que vai funcionar isso. Mas a parte de legislação não é dual, não. É única. Então é um problema todo aí que a autonomia dos entes federados, até da União, estão em jogo com esse imposto, sim. Vão ser pior do que é. Sem discordar do Frota que a bagunça que a bagunça que está hoje não pode existir. Do jeito que está, não dá. Que tinha que mudar, tinha. Eu estou entendendo que os dois concordam que os estados vão passar a ter pouca autonomia.
vão ter pouca autonomia na próxima página. Aí ele está dizendo que juridicamente vai perder autonomia e você disse que pelos fatores reais de poder nunca teve um tanto assim. É isso? Qual que é a tréplica? Sim, eu acho que de fato nunca teve. Qualquer um dos 27 estados hoje, se quiser dar um benefício fiscal de ICM, precisa da anuência unânime dos demais 26 estados. Com o conselho, se passar do jeito que o Glauco falou, basta ter anuência de 60%. Hoje, para dar qualquer benefício, ele precisa da anuência de 100% dos estados. Só um registro. Se esse 60% não estiver São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, não tem, né? 60% não do número de estados, 60% dos habitantes. É uma regra dupla. 60%. A maioria e 60% da população. Precisa da maioria absoluta do número de estados 14. E precisa que essa maioria congregue lá dentro pelo menos 60% dos habitantes do Brasil. Vai. Tá, então, e qual que é a regra hoje? Hoje precisa 100% dos habitantes e 100% dos estados. Então, se eu estou diminuindo de 100% para 60%, não pode estar diminuindo a autonomia, está aumentando. Ou descumprir a regra, né? Isso, sim, nós estamos falando da parte em que se todas as regras fossem cumpridas. Acho que são dois problemas diferentes. Perdeu foi só o poder de veto, quase, né? Tá. E a segunda coisa é... Mas todo mundo perdeu junto, né? Então... Existem certas decisões que não foram nem legisladas. Quando vem a Corte Constitucional e fala assim, na importação de mercadoria do exterior, o representante do povo, reunido em assembleia, decidiu que, se a mercadoria for importada do exterior, o imposto fica ao estado em que teve a primeira entrada física. Tá? Isso estava numa lei 87 de 1996. O representante do povo, deputados e senadores votaram isso. Tá? É do estado onde tem a entrada física. Vem no ano passado o Supremo Tribunal Federal e fala, esse critério não é bom. Esse critério é inválido. E esse critério está retirado do texto sem redução de texto, ou seja, a lei continua tendo as mesmas palavras, mas o critério não pode ser aplicado. Qual é o critério hoje? Vou te perguntar, você sabe qual é o critério hoje? Não sabe. Glauco, qual que é o critério hoje? Meu papel aqui é ficar fazendo ping-pong. Não faço a menor ideia mesmo. Não tem critério. Não tem critério. O Supremo Tribunal retirou o critério... Conjunto nulo? Conjunto vazio. E não colocou o critério, ou seja... Se uma empresa que tem estabelecimento no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no estado de Espírito Santo e em Minas Gerais importar uma mercadoria do exterior e vender uma parte em cada estado, os 4 estados podem cobrar tudo da empresa. Agora ela está sujeita a ser autuada pelos 4 estados. Então, isso não é ter autonomia. Isso é... E não é desrespeitar a legislação. Nós temos vários problemas que são concomitantes. A legislação posta tem problema de enforcement e não é aplicada. 2, para dar um benefício, eu preciso de que os estados colateralmente me apoiem em 100% do número de habitantes, em 100% dos estados. E o quórum está diminuindo para 60% e maioria, metade mais 1 dos votos dos estados. E 3, certas decisões judiciais tomadas ao longo dos anos foram reduzindo muito a autonomia do Estado, porque agora não se sabe mais de que Estado é aquele imposto. Isso é o que a gente chama de insegurança jurídica. E onde tem insegurança, não existe autonomia. Porque para existir autonomia, pressupõe que o direito de um acabe onde começa o direito do outro. Quando não tem essa fronteira até onde meu direito vai, eu não posso dizer que eu tenho autonomia. Eu estou cerceado pelas circunstâncias. Então, o que eu concordo com o Glauco, e eu acho que a gente concorda na maior parte, é existem N problemas, a gente precisa dar uma solução dos problemas. Eu não sei se eu desenhasse uma reforma tributária, se seria esta que está aí. Acho que não. A reforma que veio sendo decidida na academia, que nasceu no NEF, lá nos Estudos Fiscais da FGV, não é exatamente a que o Congresso aprovou na primeira casa, na Câmara. O Glauco colocou muito bem. A proposta tinha uma única alíquota para todos os bens, produtos e serviços, para diminuir problemas de classificação de produto. Agora ela tem pelo menos 3 alíquotas diferentes. Diversos regimes especiais de tributação estão ali desenhados, diversos setores com tributação favorecida estão ali desenhados. Essas coisas não existiam. Então, não sei se é a melhor reforma tributária possível.
O que eu sei é, nós temos muitos problemas e a gente precisa endereçar esses problemas de alguma forma. Vou pedir pro Frota pegar uma pergunta e fazer ao Glauco. Bom, Se for do cashback, a gente pode pular, né? Porque já foi, né? não é. A Não? pergunta é o seguinte, está aqui para a Câmara ver, a legislação atual diz que o contribuinte tem direito de se creditar do imposto pago na operação anterior. E o que se coloca é, o que é o imposto pago na operação anterior? Tá bom. Na verdade, a legislação atual não fala bem pago, né? Não sei qual é o termo jurídico, mas hoje não se precisa, você compra uma mercadoria, um comerciante compra uma mercadoria, vem lá com um imposto. Esse imposto é compensado na nota fiscal, independente do seu pagamento ou não. Adimplência, né? Independente da adimplência ou não. Então, é o que se vive hoje, né? E aí, assim, quando se começou a fazer essa discussão da reforma tributária, antes da discussão, ainda no que o Frota estava chamando de discussão acadêmica, se falava que um dos grandes problemas é que o contribuinte ficava, quem comprava essa mercadoria, amanhã, se descobrisse que esse imposto não tinha sido pago, o fisco vinha em cima dele e tinha o direito de cobrar aqui, ou tinha direito de considerar um contribuinte inidôneo e desconsiderar esse crédito. E isso dava uma insegurança jurídica, isso era um monte de contencioso administrativo, de brigas judiciais por causa disso tal, e que tinha que acabar com isso. E todo o caminho dessa solução, qual foi? Foi para que partisse para esse crédito pago, que se chama de crédito financeiro. Eu tenho uma confusãozinha de termo, depois como o acadêmico aqui é o Frota, qualquer coisa ele me corrige nos termos. Então, mas qual é assim, pro Carlos, o seu motorista do Uber, é assim, pagou, tem crédito, não pagou, não tem crédito. Ia ser tipo uma compensação bancária. Né, você bota o dinheiro no banco lá, depois a gente vê conforme o movimento dos nossos fiscais e tal. Mas se o dinheiro não tivesse lá colocado, não teria crédito. Essa era a lógica da coisa. Com esta lógica, se defendeu que a diminuir o contencioso administrativo, que ia fazer tudo, que não ia ter mais esse problema, que esse crédito, então, agora ia ser bom. Ele sendo bom, o Estado não poderia negá-lo, né? Ou o conselho aí ia fazer tal. Só que aí veio o projeto real, né? Mudou, como o Frota acabou de falar, que mudou alguns pontinhos na Câmara, né? Que foram, e tem lá, né? Eu estava vendo, um artiguinho falando que vai verificar as situações que esse crédito é verificado. Outro artigo que fala que vai ver quando ele pode ser verificado. Quer dizer, dá ideia ali, claro que isso vai para a regulamentação da lei complementar que vai definir isso. Mas deixa aberta a possibilidade que esse crédito vai ser o que a gente chamou de crédito físico, né? A partir do momento que eu vendi essa água para o fulano e destaquei na nota que tem imposto, ele talvez possa ser usado. Talvez sim, talvez não sei. Mas deixa muito claro que vai ter situações em que essa verificação vai ser feita. E se essa verificação vai ser feita, é porque aquela parte do imposto físico lá não tem. Com isso, todo o problema de contencioso que a gente existe hoje, talvez não na primeira fase do imposto diminua, porque o pessoal vai aprendendo, mas a gente sabe que a criatividade, principalmente dos advogados brasileiros, é grande. Daqui a pouco vai começar a mexer e se vai estar exatamente como está a questão do crédito. Quando começar a ter problema com a verificação do crédito, os estados, os entes federados, todos, vão começar a criar obrigações acessórias para provar o crédito, vão começar a criar situações, ou seja, a médio prazo vai estar igualzinho está hoje. Por isso que eu acho que assim, uma das modificações que são necessárias ser feitas no Senado é que volte à origem do que foi combinado lá na academia, do que foi acertado lá na academia, que isso seja pago, que pelo menos na minha leitura não é o que está na legislação, na PEC hoje. Tem advogado de empresa que a peça podia estar exposta no Museu de Arte Contemporânea Abstrata, né? Exatamente. Ô Frota,
O que você concorda e o que você discorda? Eu concordo absolutamente com tudo que o Glauco falou. No ICM, no ISS, a gente não tem esse problema porque o ISS é um imposto do tipo cumulativo, ou seja, a cada vez que se presta o serviço um para o outro, aquele imposto é cobrado novamente, não tem débitos e créditos, exceto no setor de construção civil, que é um tratamento à parte dentro do ISS. Mas na maioria do ISS, a regra geral é de que ele é cumulativo. Mas dentro do ICM, ainda voltando ao ICM antigo, sem o S, lá de 1967, a regra constitucional era o imposto cobrado nas operações anteriores pode ser creditado por quem fez a compra. E aí você tem análises sintáticas do que é cobrado. E, por fim, a posição que resultou vitoriosa na jurisprudência, que hoje está pacífica, é imposto cobrado é o imposto que está escrito no documento fiscal. Não importa se o Estado cobrou ou não, não importa se o contribuinte pagou e por isso ele é o imposto que está cobrado. Tá? Importa o contribuinte está no estado A, o estado A concede um benefício fiscal para o contribuinte vai lá e paga 1% de imposto na saída da mercadoria e o estado deixa o contribuinte escrever que foi cobrado 12%. Os dois estão de comum acordo para causar um problema para o terceiro, que é o estado B. Porque quem recebe a mercadoria do lado do estado B vai se creditar de 12%, sendo que o contribuinte pagou 1%, porque o estado só exigiu 1%, ou seja, de fato só cobrou 1%. E isso é um conluio, digamos assim, entre estado e contribuinte da origem em desfavor do estado de destino. Tá? Outra hipótese que pode acontecer, que é o que a gente tem aqui, os documentos inidôneos que o Glauco citou, no meio de uma cadeia de distribuição de produtos, uma determinada empresa começa a emitir documentos fiscais e declarar que o destinatário comprou dela determinada mercadoria e destacar o imposto, o destinatário começa a acreditar do imposto que está no papel. Tá? E essa empresa emitente nunca paga o imposto devido, porque de fato mercadoria lá nunca houve. O que se compra e vende são notas fiscais. Não tem produto sendo comercializado. E, de acordo com a decisão jurisprudencial que prevalece hoje, que está tomada em repetitivo, ou seja, ela é uma decisão transcendente, a todos os juízes de primeira e segunda instância são obrigados a cumprir, porque o juiz também tem autonomia dentro das regras constitucionais. Aconteceu súmula, o repetitivo, ele é obrigado a cumprir. A autonomia funcional dele é de cumprir as leis, não de não cumprir. Então, o que acontece? Se o destinatário pagou o preço para quem emitiu a nota, se na data em que a nota foi emitida, ele imprimiu um print do que chama Sintegra. Se ele tem lá uma troca de e-mail, um telex ou um fax com a tratativa de negócio, ele tem direito ao crédito, ainda que a mercadoria nunca tenha sido entregue no destino, ainda que aquele imposto nunca tenha sido pago. E isso é um problema de fraude muito grande. As pessoas hoje no Brasil ficam pensando que mercadorias transitam sem notas de uma parte a outra e que isso é o problema do ICMS, é o trânsito de mercadorias sem nota. Acho que esse é um problema do ICMS, mas ele não é o principal problema. O principal problema hoje do ICMS é que notas transitam sem mercadorias. Em diversos estados, o que nós temos são muito mais notas sem mercadorias do que mercadorias sem nota. E essas notas transitam na velocidade da luz pela internet. Um determinado emitente dá início à abertura de uma empresa, ele cria lá um CNPJ. Esse processo atualmente demora aí de meia hora a um dia, a empresa está constituída. No mês seguinte, ele emite 20 milhões de reais, 100 milhões de reais de notas sem mercadoria. Se ele emitiu 100 milhões de reais, ele transferiu 18 milhões de reais em créditos de ICMS, de PIS e de COFINS. E o destinatário vai se creditar do ICMS, do PIS e do COFINS. E o emitente, do mesmo jeito que abriu, some. E se a pessoa aqui no Brasil não pode ser responsabilizada criminalmente por dívidas e não é responsabilizada criminalmente por declarar o imposto e não recolher,
Essa empresa desaparece, a pessoa jurídica não tinha patrimônio, então não há nada a ser penhorado, é incobrável. A pessoa física também não tem. Esse dinheiro sumiu, porque nenhum Estado consegue cobrar esse valor, nem a Receita Federal, mas o destinatário recebeu e vai pagar menos 18 milhões de imposto estadual e o equivalente em imposto federal. Então, é muito importante que o projeto volte à redação original que tinha quando chegou na Câmara. O projeto inicial vinculava, a exigência era completa de que dá direito a crédito, imposto que foi pago. Imposto que não foi pago não é imposto que permite crédito. Eu acho que é muito importante que o Senado analise isso e evite problema de seleção adversa. O que é a seleção adversa? É a gente favorecer quem não cumpre a regra do que favorecer aqueles que cumprem. E manter do jeito que ficou é um incentivo a que pessoas que não cumprem a regra dominem o mercado. Legal. Eu preciso fazer uma brincadeira, porque muito rápido. Um minutinho, Um minutinho não, porque o Frota falou que as notas correm na velocidade da luz. Sabe que é uma das coisas... É verdade. Uma das coisas que o fisco pega às vezes, porque o cara transporta, sei lá, geladeira, fogão, minério, e do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul, na velocidade da luz. Dilata o e aí chega no mesmo dia. Fala, nossa, rapidinho o caminhão. Aqui, ó. Estamos no finalzinho, fazer uma pergunta aqui, aí vamos um minutinho cada resposta. Essa aqui é muito boa. A PEC é perfeita, Glauco? Não, a PEC não é perfeita. Mas então eu vou aproveitar, porque a resposta aqui sim, a PEC a gente já falou que tem que ser ajustada e tal, mas até vou aproveitar o momento aqui, esse finalzinho, Vitor, para falar uma coisa, porque eu falei muita coisa contra, mas tem algumas coisas que a gente ouve algumas críticas, e quando eu estava falando, eu estava me lembrando do setor de serviços, que esse imposto não é acumulativo. E aí muita gente fala agora que vai aumentar muito o tributo, principalmente para os serviços, esquecendo de dois fatores. Que dois fatores são o seguinte: as empresas do Simples e as microempresas não vão entrar nisso, então vão continuar como estão. E a segunda questão é exatamente isso: vai ser um imposto que vai transitar o crédito, mesmo o ISS. Então essa alíquota aí de 25, 27 ou 30 ou 28 que estão falando por aí, hoje com alíquotas de 2 a 5 no ISS, não é esse maior, não é 10 vezes mais ou 5 vezes mais. Na verdade, tem crédito nisso aqui. E segundo estudos aí dos municípios, eles falam que 90% do ISS de hoje, ele seria fornecido para outras empresas, ou seja, ele vai de alguma forma dar crédito. Então, só para registrar assim que a coisa não é tão feia. Às vezes eu faço o papel aqui de fazer crítica, porque eu acho que tem críticas e tem que ser arrumado, porque nosso grande medo hoje da FENAFISCO, das entidades do fisco que fazem isso, do que a gente chama de Pacto de Brasília, tem 8 entidades do fisco unidas com isso, é que a gente precisa fazer essas alterações. A gente tem um medo que isso seja meio tratorado, como foi, né? A gente fala em 30 anos de discussão, mas na verdade na Câmara passou em, sei lá, acho que 15 dias, um mês, sei lá. E isso não é uma legislação, esse assunto é muito sério. Isso aqui é muito sério. Essas coisas que o Frota apontou algumas coisas aí de Estado cobrando 1% e passando crédito de 12% para outro, são coisas muito sérias. E a gente não pode tratar com descaso a seriedade. Temos que fazer ser rápido, a gente não pode deixar o país cair numa derrocada por causa disso, temos que aproveitar a oportunidade. Tudo isso sim, e por isso a PEC tem que ser feita, a mudança tem que ser feita, mas ela tem que ser feita com cuidado, tem que ver o que está de errado, não é para ser feita em 15 dias, sabe? Talvez em 3, 4, 6 meses. Tinha o show do Wesley Safadão, né? Então, tinha o show, tinha que viajar rápido, então isso que a gente não pode. Agora no Senado, talvez voltando para a Câmara. Agora existe uma massa, não pode voltar para a Câmara, então a gente não pode mudar nada. Não, mas tem que voltar para a Câmara sim, tem que fazer tudo direitinho. Então, e aí talvez ela fique perfeita, nunca vai estar, mas pelo menos feita fique bastante perfeita, né? bom. Em um minutinho, a PEC é perfeita? Não, eu acho que o sistema atual tem muitos problemas, a gente precisa corrigir, precisa fazer uma reforma e a gente precisa melhorar. Então precisa ter uma PEC, mas ela precisa
corrigir certos pontos que ficaram para trás. Por exemplo, eu acho que um ponto essencial é essa parte de só dar crédito ao imposto que foi de fato cobrado no sentido que todo mundo entende, um cobrou e o outro pagou, cobrado está no participo passado. A gente precisa tirar regimes especiais que foram colocados lá, porque nós estamos falando de imposto sobre o consumo, e o imposto sobre o consumo é imposto que economicamente reflete sobre a pessoa que gastou a renda dela consumindo bens e produtos. Isso não tem a ver com o setor econômico que proveu os bens e produtos. Então, quanto menos exceções tiver, mais justo seria a cobrança desse imposto e mais neutro ele seria. E eu acho que tem que preservar, sim, a autonomia de estados e municípios para que eles decidam a cada eleição, a cada 4 anos, se o governo é de um tipo mais provedor de bens e serviços, o welfare state, ou se o governo é do tipo liberal, porque se nós estamos num país democrático com eleições regulares, as pessoas que vivem nos estados e municípios devem poder decidir sobre isso nas eleições. Se escolheram bem, o grupo eleito é reeleito, se escolheram mal, vota de outra forma. E o que a gente precisa dar autonomia e soberania são as pessoas. Porque, de acordo com a Constituição, todo o poder emana do povo. Então, é o eleitor na urna que deve ter a última palavra para exercer o poder político dele. Se for mais um minutinho, dá para tirar mais uma pergunta para fazer para ele. Deixa eu ver se ainda sobrou alguma pergunta, né? Acho que nós falamos de... Opa, posso até 2, ó. Se não for boa, pega a outra. Esse é do cashback, então vamos a outra. Que é o que você falou que não era para fazer, né? Que a gente já falou sobre isso, né? O Brasil tem jeito? O Bloco começou falando que ele é casado, tem 2 filhos, os filhos agora já estão casados. Eu sou casado, tenho 2 filhos, ele ainda não estão casados, ele ainda tem aí uma vida pela frente. Eu espero que o Brasil tenha jeito, eu espero que a gente entregue o Brasil para a geração seguinte melhor do que a gente recebeu e que a gente consiga colaborar, ainda que seja um pouco, se cada geração colocar lá um grão de areia a mais e entregar melhor do que recebeu, cumpriu com qualidade a sua missão. E o Brasil tem jeito, Glauco? Eu vou falar para vocês que eu fiz uma falada da reforma tributária, e aí com essa coisa de sindicalistas, de estar muito coisa, ao final me falaram que eu estava sendo o cavaleiro do apocalipse, coisa desse tipo. Isso me assustou, porque eu sou um otimista inveterado. Eles estavam só te chamando de sindicalista, não? Não sei, então. E porque eu acho que o Brasil tem jeito, sim, é claro que tem jeito. Senão, eu acho que na hora que a gente para de acreditar, a gente para de lutar. E eu até brinco com essa reforma aí, eu acho que às vezes o pessoal fala, não, a gente tem que ir a favor, porque pode ser que não dê. Não, eu falei, não, eu quero morrer lutando, eu quero cair lutando. E se eu não acreditar que tem jeito, eu vou parar de lutar, e ainda espero estar longe de parar de lutar. É claro que tem 2 tipos de luta, né? Tem a luta para tentar mudar tudo, e tem a luta que aceitou alguma coisa e vai tentar contribuir para ser o que for melhor, né? Então eu vou me permitir responder também se o Brasil tem jeito, dizendo assim, a filosofia do que conta é que nossa premissa é de que educação fiscal é tão importante quanto educação política. Então talvez, né, Tatsu, no dia em que a gente tiver um país em que seus cidadãos saibam quanto pagam, para onde vai o dinheiro, talvez a gente vá lá nas urnas e saiba dizer e depois cobrar exatamente, né, o que a gente precisa do país. Esse foi um que conta essa. Então eu vou me despedir aqui de cada um, pedindo para fazer comentários finais e eventualmente falar nas redes sociais onde pode encontrar o seu trabalho, ou o site, ou da federação, da entidade, que seja. Glauco, um abraço. Obrigado, Vitor. Acho que foi um prazer estar aqui. Acho que foi. Obrigado, Frota, também. Acho que a gente acho que estava devendo essa discussão aí sobre esse assunto aí. Esse assunto todo, essa questão toda. Acho que foi muito produtivo. E eu sou diretor da FENAFISCO. A FENAFISCO está em todas as redes sociais com o nome FENAFISCO, que é a Federação Nacional dos Fiscos Estadual e Distrital. A FENAFISCO tem Twitter, Instagram, canal no YouTube. E queria aproveitar o momento aí, falar que a semana que vem aí a gente vai estar com o Fórum Internacional Tributário em Brasília,
com alguns especialistas internacionais, discutindo a reforma tributária como um todo, inclusive a que vem aí, que esperamos que venha, a da renda e do consumo. Eu agradeço o convite do Vitor em nome do Sinafresp, a participação do Glauco, a pessoa que eu tenho o maior orgulho de trabalhar junto, desde que ele foi meu chefe pela primeira vez, apoiando o sindicato e a luta. O que eu falei aqui representam minhas ideias. Eu tenho alguns capítulos de livros e artigos publicados nas revistas científicas jurídicas. Então, basicamente, minha opinião está nesses veículos. Está um Google no seu nome. Está no Google no meu nome e vai achar nas revistas especializadas. Obrigado. E para você que ficou com a gente até aqui, obrigado demais. Uma pessoa interessada pelo Brasil. Dá aquele tapa no dedão ali, curte, compartilha para quem você acha que precisava ouvir essa mensagem nesse momento. Um abraço e até a próxima.